Olá, leitores, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre a edição de número 13 de Turma da Mônica Jovem, intitulada de Ascensão do Limiar. Então, sem mais delongas, e bora lá para o vídeo. Bem, finalmente vim conversar com vocês sobre essa edição de Turma da Mônica Jovem, que foi lançada em meados do mês de agosto, e é ela responsável por dar o pontapé inicial no mais novo arco de Turma da Mônica Jovem, que tem exatamente esse mesmo título. Lembrando que esse é o terceiro arco da terceira série da revista de Turma da Mônica Jovem. No entanto, diferentemente dos dois arcos anteriores, em vez de 6 partes, esse terá apenas 4 partes, sendo que a segunda parte já foi lançada, já tenho até ela em mãos aqui. A terceira parte está para chegar ainda nesta semana nas bancas. Para quem acompanha as resenhas de Turma da Mônica Jovem aqui no canal, sabe que na primeira parte do vídeo eu falo sobre as duas últimas histórias da edição, que são histórias curtas de 30 páginas cada uma, que se iniciam e terminam aqui mesmo, e eu falo dessas histórias sem nenhum tipo de spoiler. Então você pode assistir essa primeira metade do vídeo despreocupado. Já na segunda metade eu falo da história principal, que tem 60 páginas e é dividida em 4 partes. E nessa parte eu falo da história com spoilers, então se você não leu a edição, pare o vídeo na metade e depois volte para assistir o resto. Bom, então chega de enrolação e vamos começar a falar da segunda história da edição, intitulada de Marina ao Trabalho, que conta com roteiro de Daniel Mausen e desenhos do Jairo Alves. E os personagens centrais dessa história serão o casal Marina e Franja. A história se inicia com um diálogo entre o casal Marina e Franja, e nele o rapaz reafirma o quão bons são os desenhos de sua namorada, e pergunta se ela já pensou em ser uma desenhista de quadrinhos de super-heróis. Ela acaba respondendo que na verdade gostaria de trabalhar com livros ilustrados, e dessa forma, com o objetivo de provar a importância dos desenhos em livros infantis, ela decide mostrar para ele as ilustrações de um de seus artistas favoritos, chamado de Pablo Eurico. E do nada, o Franja propõe algo inusitado a Marina. Ele sugere que a garota mande seu portfólio a esse artista. Em um primeiro instante, ela demonstra ficar um tanto receosa, mas mesmo assim decide mandar o e-mail para Pablo. E no dia seguinte, no colégio, em uma conversa com a sua amiga Milena, Marina comenta sobre ter mandado o e-mail ao artista e confessa estar sem muitas expectativas com relação à resposta. No entanto, para sua surpresa, no mesmo instante, ela recebe uma notificação da editora do artista a convidando para uma videochamada com o próprio Pablo. E essa chamada seria feita ainda naquela tarde. E para lhe dar um suporte, Marina chama Franja para ficar ao lado dela durante toda a chamada. E felizmente tudo dá certo, e Pablo a convida para ilustrar o seu próximo livro infantil. E obviamente ela fica extremamente feliz com o convite e aceita, e de imediato ela começa a trabalhar com as ilustrações. No entanto, para realizar o seu trabalho, Marina deverá abrir mão de certas coisas, como passar o tempo com as pessoas que mais ama, e além disso deverá lidar com as críticas e a autossabotagem. Bem, dito isso, agora eu quero trazer algumas considerações com relação a essa história. Eu gostei muito dos assuntos levantados de forma simples e leve aqui dentro dessa edição. O seu final é um tanto em aberto, que me leva a crer que teremos mais histórias envolvendo esse novo trabalho da Marina. E além disso, achei muito bonita a forma com que Franja a apoiou. É uma história que serviu para nos mostrar que, apesar de certas desavenças, eles possuem uma ligação muito forte que os mantém unidos desde a infância. Então sim, é uma história que eu gostei muito e recomendo para vocês a leitura. Seguindo, vamos falar agora sobre a história que fecha a edição, intitulada de Doce como Limão, que conta com o roteiro de Lederle Mendonça e desenhos mais uma vez de Jairo Alves. Se na história anterior vimos os momentos felizes envolvendo um casal da turma, nessa mais uma vez iremos acompanhar as desavenças envolvendo Kim e Magali. Enquanto o movimento da padaria do seu Joaquim vai de mal a pior, tia Nena está finalizando os preparativos para a inauguração do seu bistrô. E como ambos estão em busca de clientela, o evento chamado de Festival Gastronômico Limoeiro cairá como uma luva para eles. Isso porque esse é um festival que gera grande visibilidade, e além disso, o vencedor é escolhido pelos próprios clientes em uma votação pelo site. Para a montagem dos pratos, tanto Magali quanto Kim vão ter a ideia de pedir a ajuda um do outro. Para contar a novidade, eles decidem se encontrar na praça do bairro.
No entanto, ao saber que Nena participará do mesmo festival ao lado de Magali, Kim fica um tanto zangado com a namorada, isso porque ela será mais uma rival para o restaurante do seu pai, que já vai mal das pernas. E isso gerará o início de diversas desavenças que vão ocorrer entre os dois no decorrer de toda a história. No entanto, pouco depois, Maya, uma amiga de Kim que teve a sua estreia aqui na edição de número 6 dessa terceira série da revista, em uma história intitulada de Kim Sushi-man, oferecerá ajuda para o rapaz na montagem do prato, e a partir daí vamos acompanhar o processo deles na montagem dos pratos até o dia final. Bem, vamos agora então às considerações com relação a essa história. É visível que desde o surgimento de Maya em sua vida, Kim anda confuso com relação aos seus sentimentos por Magali, e essa história serviu para escancarar isso de uma vez por todas. Com certeza, nas próximas edições, vamos acompanhar o desenrolar dos conflitos entre esse casal que parece estar com os dias contados. Pelo menos é o que eu espero. As atitudes que Kim tomou nessa edição me deixaram extremamente irritado. Tudo bem que ele é uma pessoa insegura, mas esse seu comportamento já está fazendo mal a outras pessoas, principalmente para Magali. Enfim, não é a minha história favorita de Turma da Mônica Jovem, está bem longe disso, mas eu estou achando interessante o desenvolvimento deste casal em Turma da Mônica Jovem, que parece aí estar prestes a chegar ao fim. E vamos agora falar da história principal, que abre o novo arco de Turma da Mônica Jovem, ou seja, a partir de agora o vídeo conterá spoilers. Ascensão do Limiar, parte 1, que conta com o título de Elegia, tem o roteiro de Dedé Mendonça e os desenhos de Roberta Pares. Esse arco tem a proposta de mostrar as consequências dos eventos ocorridos em Uma Luz que se Apaga, arco anterior. Em especial, a trágica morte de Ramona, que foi atingida em cheia por um raio. Ou seja, uma história que abordará o luto e como cada um da turma vai lidar com ele de uma forma completamente diferente da outra. A história se inicia com Acácio encontrando Viviane dentro do Jardim Botânico, observando um mosaico que a sua filha havia feito para ela. E ela inicia a conversa admitindo que foi uma mãe tóxica e que sempre tentou a controlar. Mesmo assim, de certa forma, ela ainda parece querer controlá-la, não aceitando a sua ida. E pensa em uma forma de trazê-la de volta à vida. Ou seja, parece que a todo custo ela está tentando negar o seu luto. E após esse início, acompanhamos a turma em mais um dia de aula do Licurgo. E desta vez eles estão apresentando seminários de literatura. E Mônica e Magali vão optar por falarem sobre Frankenstein. Não por acaso, esse é o único seminário que nós leitores acompanhamos nessa edição, e com essa história podemos fazer um paralelo com a relação de Viviane com a filha, que assim como Victor Frankenstein, projetava em uma outra pessoa / criatura uma imagem distorcida de si mesmo. E após finalizarem a apresentação, chega a vez da dupla Chaveco e Milena. No entanto, o rapaz não estava presente. Felizmente, o professor permite que eles realizem a apresentação na próxima aula. Ainda assim, Milena continua preocupada com o amigo e durante o intervalo decide o procurar. Ela o encontra sozinho atrás da quadra e percebe que ele estava vendo um vídeo antigo que gravou ao lado de Ramona dentro de uma casa assombrada. Milena questiona o fato dele não ter ido para a sala de aula e Chaveco, arrependido, responde que havia se esquecido completamente do trabalho e pede desculpas. Após isso, ele desabafa e demonstra estar indignado com o fato de todos parecerem ter se esquecido de Ramona rapidamente. E é perceptível que Chaveco foi uma das pessoas mais afetadas pela morte da garota. Enquanto isso, acompanhamos Viviane estudando alguma forma de recuperar a filha e ela recorre ao Grimório do Mundo Pós-Vivo. Nele é possível observar as rotas para chegar no mundo pós-vivo, sendo uma delas um umbral localizado em Sococó da Ema. Para quem já leu a saga Umbra de Turma da Mônica Jovem, sabe qual é este cenário. No entanto, ela opta pela Rota do Barqueiro, que navega pelas águas do Rio Vermelho. Acontece que apenas seres com características únicas podem adentrar este mundo, e caso a pessoa não seja convidada pela anfitriã, no caso a morte, será feita uma reprimenda. No entanto, mesmo assim, Bruxa Viviane vai tentar chegar até lá. Ao chegar lá, ela tem um rápido embate com o Ângelo e consegue passar por ele. No entanto, ao ficar cara a cara com a morte, ela logo pede para que ela traga sua filha de volta. No entanto, facilmente a morte consegue a expulsar daquele local e a sua tentativa de trazer a filha de volta em um diálogo com a Dona Morte acaba indo por água abaixo. Enquanto isso, Mônica e Cebola estão na casa de Milena
Eles estão conversando sobre o fato do Xaveco estar se comportando de um modo estranho, ele anda bem triste aí com a morte da Ramona, e para tentar consolá-los, a mãe de Milena tenta falar um pouco sobre o processo do luto, e o que ele significa para cada um, e o como cada pessoa lidar com o luto de uma forma completamente diferente da outra. Ela também fala um pouco sobre os 5 estágios do luto, que é a negação, raiva, barganha, desalento e aceitação, lembrando que essas 5 fases não ocorrem necessariamente nesta ordem. Para quem se interessa neste tema, eu recomendo a leitura deste livro aqui, Notas sobre o Luto de Chimamanda. É um livro de não ficção, ele é bem curto, que traz um relato da autora sobre o seu processo de luto após a perda do pai, ainda no período da pandemia da Covid-19. E pouco depois a gente vai acompanhar um diálogo entre Xaveco e Bruxa Viviane. Isto porque ele estava no portão da casa dela, ela até fica surpresa com a presença do garoto, e ele propõe a ela que traga a Ramona de volta à vida. E aquilo fica martelando em sua cabeça por um bom tempo, até porque a Viviane já estava com essa ideia em mente, e Xaveco chegou só para reforçar ainda mais isso, e dessa forma a Viviane vai até o bistrô da tia Nena para pedir ajuda. A Magali fica escutando a conversa entre as duas, no entanto esse diálogo vai terminar de uma forma nada amigável. Isso porque a tia Nena vai se negar a ajudar a Viviane a trazer a sua filha de volta à vida e diz que ela deve lidar com esse processo do luto, só que a Viviane fica extremamente revoltada com essa resposta e acaba atacando a tia Nena de uma forma e a Magali fica desacordada. E ao ser socorrida por suas amigas, ela percebe que o bistrô estava revirado, então as mesas estavam jogadas, os vidros estavam quebrados e ela estava tentando se lembrar do que tinha acontecido ali. E ao retomar as suas memórias, a Magali lembra-se de uma coisa que a Viviane havia dito. A Viviane estava disposta a tomar o lugar da morte. E é com essa revelação que se encerra a primeira parte do arco Ascensão do Limiar. Confesso ter ido com altas expectativas para esse arco, isso por se tratar de uma continuação direta do anterior que finalizou com chave de ouro, e para uma edição introdutória, essa primeira parte cumpriu seu papel de apresentar os principais pontos e personagens que serão abordados nessa trama. Eu fiquei surpreso com a participação de peso que Xaveco teve. Foi interessante observar essa outra faceta do personagem que sempre se demonstrou ser uma pessoa alegre e engraçada, mas que aqui está tomado pela melancolia. Eu estou bem ansioso para ver quais serão essas atitudes no decorrer das próximas edições. Também não posso deixar de elogiar o desenvolvimento de Viviane, que sem dúvidas é a personagem central desta história. Infelizmente não posso dizer o mesmo da participação de Magali. Tudo nos levava a crer que ela teria um grande papel nesse arco, até porque na capa ela é a personagem central também ao lado de Viviane. Mas tanto nessa primeira parte quanto na segunda parte, que eu já realizei a leitura, ela não teve grandes momentos na história, e eu espero que isso mude na terceira edição em diante. No mais é isso, a Ascensão do Limiar tem tudo para manter o alto nível de seu arco antecessor. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Digam aí embaixo nos comentários o que vocês estão achando desse novo arco da revista, se estão gostando ou não. Qualquer dúvida ou observação, fique à vontade para fazer aqui nos comentários também. Em breve eu vou trazer a resenha da edição de número 14, então fiquem de olho nos próximos vídeos do canal. Vou ficando por aqui, até uma próxima e tchau!